Bem-vindos a todos! Nós somos alunos da turma 28 do curso técnico em massoterapia do Senac Largo 13 e temos como objetivo apresentar a vocês um trabalho que vimos desenvolvendo desde o começo do curso, o qual chamamos de a arte da massoterapia. A massagem é a atividade que consiste em friccionar, pressionar ou apalpar com um certo ritmo e uma determinada intensidade diversas partes do corpo com fins terapêuticos, estéticos ou desportivos. Pode ser considerada como uma técnica, uma arte ou mesmo uma ciência, uma vez que é devidamente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e implica questões biológicas, médicas, psicológicas e de outras áreas. A massoterapia, por sua vez, é o conjunto de técnicas de massagens ocidentais e orientais que tem a função de proporcionar bem-estar, qualidade de vida e saúde para todos os tipos de pessoas por meio de manobras terapêuticas. As técnicas oferecem infinitos benefícios. Algumas delas podem ser diminuição das dores, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição do estresse e a melhora do sono, podendo também ser auxiliar nos tratamentos de fisioterapia e outros. O intuito desse projeto, desde o princípio, foi informar um pouco mais sobre a profissão, muitas vezes subestimada e muitas vezes mal exercida, em grande parte por ser uma profissão reconhecida pela lei federal, porém não regulamentada no país, permitindo assim a qualquer pessoa com uma certificação de formação básica de 240 horas atuar como massagista. Podemos dizer que a principal diferença entre o massoterapeuta e o massagista é a sua formação. Ao final, o massoterapeuta tem uma formação técnica de 1.200 horas aprovadas pelo MEC, habilitando-o a escolher a técnica de manipulação corporal mais adequada para cada cliente. Portanto, há um estudo de mais de 2 anos para obter o diploma. A maioria dos cursos técnicos em massoterapia inclui a seguinte grade: anatomia, estudando cada estrutura do corpo, além das possíveis lições, a fisiologia, que é o funcionamento do corpo, seus diferentes sistemas e também as possíveis patologias, biomecânica, que estuda os diferentes efeitos que ocorrem no corpo como consequência da aplicação de força e movimento, biossegurança, que são ações voltadas para prevenir, minimizar e eliminar riscos que possam comprometer a saúde, estudos de casos clínicos, fichas de avaliação, microsistemas, que são todos os sistemas do corpo refletidos em diferentes partes, fundamentos da medicina tradicional chinesa, que consideramos uma ferramenta sumamente importante para conseguir aprofundar-nos um pouco mais na verdadeira causa do problema, as próprias técnicas ocidentais e orientais, ações relacionadas à promoção da saúde e do bem-estar, como noções básicas de nutrição, mindfulness, exercício de movimentação da energia, entre outras, somados a atendimentos regulares ao público com supervisão em cada técnica. É o fundamental, o desenvolvimento do raciocínio de acordo com as necessidades de cada cliente, enxergando ele como um todo, tendo bem presentes o aspecto físico e o emocional. A massoterapia, mais que uma profissão, é um estilo de vida que vamos aperfeiçoando dia após dia, já que qualquer curso é só o começo de uma jornada de constante formação, autoconhecimento e amor próprio. Podemos falar que é uma profissão para quem se sente à vontade, tendo um contato bem próximo com as pessoas em geral. O perfil do massoterapeuta é uma pessoa de mente aberta, flexível, com habilidades de percepção e escuta bem desenvolvidas, pelo menos em constante trabalho e desconstrução. É uma pessoa com filosofia de vida orientada para o equilíbrio do corpo e da mente, entendendo que para conseguir cuidar do outro, primeiro precisa olhar para dentro de si e se cuidar. Saber dominar as técnicas antigas de relaxamento e aprender as práticas modernas de massagem é imprescindível para a pessoa que deseja trabalhar com massoterapia.
Ela engloba várias formas terapêuticas de tocar uma pessoa, com o objetivo de melhorar a saúde e prevenir desequilíbrios no corpo, utilizando como instrumento de trabalho as mãos, tendo como princípio o cuidar de forma expressiva e diferenciada, com dedicação que carrega consigo a responsabilidade, o respeito, a ética, a consciência, a atenção e a preocupação, trabalhando com liberdade e promovendo a saúde com amor. As técnicas dividem-se basicamente em duas grandes categorias, fisiológicas e energéticas, ocidental e oriental respectivamente. As primeiras buscam a desintoxicação do organismo através de processos fisiológicos e as segundas buscam a reorientação da energia vital, também conhecida como Chi, Ki ou Prana. Em seguida, teremos uma breve explicação de algumas técnicas mais procuradas atualmente no mercado. A origem da massagem clássica, ela foi criada no século XIX por um esgrimista sueco chamado de Henrik Ling. Ling era ginasta e esgrimista. Ele pesquisou o estilo de massagens antigas, como a dos romanos e dos chineses, e estudou a relação tipo de manobra versus velocidade e intensidade da mesma, e qual o efeito no organismo humano. A massagem no Ocidente, muito popular na Grécia e na Roma Antiga, ela foi praticamente banida devido a dogmas religiosos que viam toda forma de atividade corporal como pecado. Esse fato não ocorreu no Oriente, por isso, na época de Henrik Ling, os chineses ainda preservavam suas técnicas avançadas de terapias corporais como Anima e Tuina. A massagem clássica é a massagem diretamente sobre a pele e o sistema muscular, por meio de manobras específicas com o auxílio de óleos ou cremes, buscando aceleração sanguínea e linfática, alongamento e relaxamento das fibras musculares e mobilidade articular. Normalmente, ela é feita na maca ou no chão, com o cliente sempre semidesnudo, utilizando apenas roupas íntimas. Nessa massagem, utiliza-se sempre um lençol ou toalha para drapejamento. A massagem clássica, ela se utiliza de algumas manobras, como deslizamento superficial e profundo, amassamento, compressão, rolamentos, percussão ou tapotagem e fricções. Pode ser utilizado nas manobras de deslizamento o polegar, o punho, antebraço e a ponta dos dedos. A massagem clássica ela é indicada para dores musculares, problemas circulatórios, edemas, estresse, problemas emocionais como insônia, medo e dispersão. A massagem clássica ela é feita em todas as posições, nos decúbitos dorsais, ventral, lateral, esquerdo-direito e dos pés à cabeça do cliente. É importante salientar que antes de começar a iniciar uma sessão de massagem clássica, é feita uma ficha de avaliação clínica do cliente, na qual vai nos conduzir o terapeuta para que possa ser feito o melhor tratamento de acordo com o quadro clínico daquele cliente. A massagem clássica tem algumas contraindicações, como lesões de pele em geral, a qual não se deve massagear o local lesionado, pessoas que têm hipertensão descontrolada, que não vão ao médico, não tomam remédios, pessoas com câncer ou que tenham tido há menos de 5 anos e sem autorização médica, pessoas com osteoporose avançada e fraturas recentes. Pessoas com fraturas podem receber massagem somente após 90 dias e também cirurgias recentes. Importante ter autorização médica. Os benefícios da massagem clássica, ela auxilia a circulação sanguínea e linfática, ela auxilia no alongamento das fibras musculares e mobilidade articular, ela alivia dores no corpo, diminui o estresse, gerando bem-estar físico e emocional. A
massagem modeladora surgiu com o intuito de oferecer benefícios estéticos, tendo como base a massagem clássica. No último milênio, a massagem modeladora vem ganhando fama por melhorar contornos corporais, tratando assim a celulite e gordura localizada. Na massagem modeladora, é utilizado óleos e cremes com propriedades ativas e terapêuticas. O massoterapeuta usa manobras específicas e rápidas com um ritmo constante e compressão, até causar o aquecimento no local aplicado, mas com extremo cuidado para não agredir a pele do cliente. As manobras são aplicadas em grandes músculos, por exemplo, abdômen, na cintura, coxa, no glúteo, e sempre são direcionadas ao centro do corpo. A massagem modeladora é indicada para celulite, para flacidez, por exemplo, pessoas que perderam muito peso rapidamente. Também é indicada para gordura localizada e também para ajudar a dar mais contorno aos músculos, como fazem muitos atletas fisiculturistas. A massagem modeladora é contraindicada caso o cliente tenha alguma reação alérgica aos produtos ou problemas de pressão, também em pessoas com doenças circulatórias, veias varicosas, flebites ou trombose. A massagem modeladora tonifica a musculatura e elimina as toxinas do músculo, melhora a elasticidade e a aparência da pele, ajuda a reduzir medidas, quebrando nódulos de gordura, e é uma grande aliada na perda de peso se combinada com uma boa alimentação e exercícios físicos. O sistema linfático é semelhante ao sistema sanguíneo, e pelos seus vasos passam a linfa, que diferente do sangue tem uma aparência transparente. Os estudos do sistema linfático são bem antigos. Hipócrates, considerado o pai da medicina em 335 a 280 a.C., já estudava sobre esse líquido branco que hoje conhecemos como linfa. Depois de muitos outros médicos estudarem e estabelecerem que existe um sistema paralelo ao sistema sanguíneo, o fisioterapeuta Emil Volder e sua esposa Strid Volder, com estudos e resultados positivos, criaram a técnica de drenagem linfática manual. Posteriormente, um aluno de Volder chamado Albert Leduc criou outras formas de aplicar a drenagem linfática, com técnicas semelhantes. Na drenagem não é usado cremes ou óleo. As manobras são executadas bem suavemente e ritmadas, pois o sistema linfático é sensível à pressão. O vaso linfático é semelhante a uma veia, mas se pressionado muito forte, os vasos linfáticos colabam, ou seja, suas paredes grudam uma na outra, impedindo a passagem da linfa. A primeira técnica que o massoterapeuta vai aplicar é o bombeamento das principais cadeias de linfonodo com leves pressões com as digitais do dedo. O cliente deve estar com roupas adequadas de acordo com a orientação do massoterapeuta. Em geral, a aplicação é feita com roupas íntimas para não dificultar a passagem da linfa. A drenagem linfática é indicada para pessoas que retêm muito líquido, que sofrem com inchaços corporais, inchaço facial, com insuficiência venosa ou linfática. É indicado para hematomas e também é indicado para pré e pós-cirúrgico. A drenagem linfática também é indicada para pessoas que têm imunidade baixa, que têm rigidez muscular. Pessoas que não podem receber a aplicação de drenagem são pessoas com infecções agudas, com flebites e tromboflebites. Pessoas diagnosticadas com câncer só podem receber a drenagem linfática com autorização do médico. Insuficiência cardíaca, pessoas com hipertensão ou hipotensão arterial, redução de inchaços causado pela má circulação sanguínea e linfática, redução de edemas faciais e corporais. Usa-se a drenagem linfática para diminuir inchaço pós-cirúrgico. Um dos benefícios mais importantes é a melhora do sistema imunológico. Por ser muito suave a sua aplicação, a drenagem acaba sendo bem relaxante. Aromaterapia. Identificar o início do uso das plantas como finalidade terapêutica é praticamente impossível. Podemos apenas deduzir que, com a evolução do homem, o uso do fogo para cozinhar frutas e vegetais para o consumo,
ou o ato de queimar galhos para se aquecer do frio permitiu que ele sentisse o aroma exalado desses materiais, iniciando-se aí uma alquimia, uma parceria duradoura. Os primeiros a usar os óleos foram os egípcios. Não podemos saber ao certo se eram utilizados como medicamento ou como perfume, pois naquela época a medicina se misturava à magia. Os gregos aprenderam com os egípcios as propriedades dos óleos. Avicenna Abu Ali-Sina, filósofo astrônomo com conhecimentos em medicina e outras ciências naturais, usava os óleos como forma de tratamento, já que descobriu a arte de destilar para a extração dos óleos das plantas. Com essa descoberta, a perfumaria ganhou um grande impulso entre os árabes. Na primeira metade do século XVII, crescia e ganhava prestígio pesquisas químicas. Por volta de 1920, o químico perfumista René Maurice Gontefossé descobriu que boa parte dos óleos tinham propriedades antissépticas. Ele então passou a estudar as propriedades antissépticas, bactericidas, antiviráticas e anti-inflamatórias dos óleos essenciais e em 1937 criou o termo aromoterapia. Em decorrência disso, os óleos aromáticos ou essenciais voltaram a ganhar mais estudos e novas pesquisas sobre suas propriedades. Durante as duas grandes guerras mundiais, os óleos essenciais foram usados para tratar os soldados feridos em combate com grande eficácia. Médicos franceses se empenharam muito nesses estudos. O mais conhecido, o Dr. Jean Vonnet, também os adotou no tratamento de quadros psiquiátricos. Marguerite Maury, bioquímica austríaca, estudou o trabalho de Vonnet e levou a aromaterapia para a Inglaterra. Seus estudos buscou associar os óleos essenciais tanto para a saúde como para a beleza, criando o conceito de prescrição individual, retomando o elo existente entre a aromaterapia e a massagem. O nosso olfato é o mais antigo e o mais desconhecido dos nossos 5 sentidos. Embora tenhamos condições de detectar inúmeras substâncias odoríferas em menos de um segundo, esse sentido controla nossas emoções e comportamentos, e a aromaterapia trabalha exatamente com ele. A indicação para os óleos essenciais podem ser usados em massagens, desde que sejam diluídos em óleos vegetais ou cremes, em compressas frias ou quentes, inalação, banhos como purificador de ar, difusão, aromatizador de pisos e áreas de trabalho e em conjunto com técnicas de massagens. As suas contraindicações são: proibido durante a gravidez, proibido durante o tratamento homeopático e nunca usar o óleo essencial puro. Reflexologia. A reflexologia, também conhecida como reflexoterapia, é uma técnica de massagem para os pés que tem como objetivo promover um relaxamento profundo, tanto físico como mental. Além do relaxamento, esta terapia pode trazer benefícios à saúde. Não é uma massagem tradicional, mas sim uma técnica que utiliza a pressão dos dedos das mãos em pontos específicos, pontos reflexos, que estão conectados e correspondem a todas as partes do corpo. Estes pontos específicos, pontos reflexos, são concentrações de terminações nervosas. O profissional utiliza uma pressão nem tão forte, nem tão fraca, e o cliente pode sentir uma dor suportável. Cada ponto dos pés representa uma área do corpo. História da reflexologia. Não se sabe qual cultura descobriu a reflexologia, porém há relatos de que diversas civilizações da antiguidade, como egípcios e chineses, já praticavam algo parecido com esta técnica, denominada na época como terapia das zonas. Países europeus, como Inglaterra e Alemanha, estudavam sobre a reflexologia em meados do século XV. Há relatos de que primitivos da América Central e do Norte também tratavam suas doenças pelos pés. O otorrinolaringologista Dr. William Fitzgerald, em 1917, publicou seu livro Terapia das Zonas, onde determinava as áreas do corpo e a posição de órgãos nos pés. A fisioterapeuta americana Eunice Higman também contribuiu muito para a história da reflexologia. Ela separou os trabalhos
sobre as áreas reflexas, mapeando assim os pés, como um mapa de todo o corpo. Além disso, ela também passou a orientar seus trabalhos terapêuticos de acordo com este mapa. Com a sua própria experiência, Eunice conseguiu aperfeiçoar a técnica e a teoria da reflexologia. É possível identificar pontos reflexos e regiões específicas nos pés, assim como as partes do corpo, através dos mapas de reflexologia podal. Através dos pontos indicados no mapa, é possível despertar determinada área do pé, que também estimulará a área corporal correspondente. Esta estimulação feita na área determinada do pé ajuda a diminuir o estresse, a dor, a tensão muscular, entre diversos outros benefícios para a saúde e o bem-estar. Outros diversos benefícios dessa técnica são relaxamento, alívio da dor, melhora da circulação sanguínea, liberação das toxinas existentes, estimula o sistema imunológico. Esta técnica tem como indicação estresse, pessoas com problemas de circulação sanguínea, diversos tipos de dores, inchaço nas pernas, etc. As contraindicações da reflexologia podal são febre, feridas abertas, doenças cardiovasculares, neoplasias e outras restrições médicas. É necessário estimular as áreas e os pontos reflexos de acordo com o mapa da reflexologia para promover a regularização do funcionamento e restaurando a saúde e o equilíbrio homeostático geral. Auriculoterapia chinesa. A auriculoterapia é provavelmente uma das terapias mais antigas utilizadas na China, sendo descrita pela primeira vez no livro Tratados de Medicina do Imperador Amarelo, escrito pelo imperador Huangdi aproximadamente em 2500 anos antes de Cristo. Também foi descrita por diversos autores ao longo desses milênios. Porém, apenas em 1950, a técnica foi compilada e descrita em detalhes pelo neurologista francês Paul Noguier, dando origem à auriculoterapia francesa. Em 1960, os médicos do exército de Nanquim, na China, analisaram e readequaram o mapa de Noguier e a forma de aplicação de acordo com os princípios da medicina tradicional chinesa, sistematizando a técnica de auriculoterapia chinesa. Em suma, as técnicas chinesa e francesa possuem algumas diferenças, essencialmente em seus princípios, porém ambas possuem resultados bastante eficazes. Esse método terapêutico utiliza a orelha tanto para diagnóstico energético quanto para tratamento de distúrbios da saúde, fazendo uso de sementes, esferas, cristais, magnetos, agulhas e laser, entre outros. Na orelha possuem pontos que correspondem a todos os sistemas respiratório, circulatório, nervoso, entre outros, e regiões do corpo conectados por meio de canais de energia, meridianos e de terminações nervosas. Nela possuem alterações de cor, textura, forma, que mostram o histórico de doenças que já tivemos ou dos distúrbios que ainda não se manifestaram. A orelha é um microsistema. Considerando o corpo humano, podemos chamar de microsistema uma pequena parte do corpo que o representa como um todo. No corpo existe outro microsistema, como os pés, utilizados na reflexologia, as mãos, empregadas na quiropuntura, e a iridologia, entre outros. Em auriculoterapia, um dos princípios criados por Paul Noguier é o conceito do feto invertido, que se refere ao formato da orelha, que é similar a um feto de cabeça para baixo, sugerindo que as áreas do feto correspondem às partes do corpo. Essa técnica tem como objetivo promover o equilíbrio e bem-estar do cliente, de forma simples e com baixo custo, podendo ser associada a qualquer tipo de tratamento convencional, como o uso de medicamentos, fisioterapia, psicologia, homeopatia, técnicas de massagem, etc. De qualquer forma, devemos ter em mente que o principal objetivo da medicina tradicional chinesa é trabalhar na prevenção dos distúrbios, e não apenas no sintoma de distúrbio já estabelecido. Seus efeitos variam de acordo com o histórico de cada patologia, obtendo respostas mais rápidas em patologias mais agudas e recentes. Eles podem aparecer de forma imediata ou entre 15 e 20 minutos após a aplicação. As patologias mais crônicas e antigas, em geral, exigem um tempo maior de tratamento. Porém, a partir da primeira aplicação, o organismo reage e apresenta respostas de melhora. Em ambos os casos, a técnica se mostra eficaz e, na maioria das vezes,
conseguimos resultados até melhores do que se utilizarmos técnicas convencionais de tratamento. Porém, devemos ter em mente que essa técnica pode e deve ser utilizada em concomitância a outros tratamentos já realizados pelo cliente. O mecanismo de ação pode ser explicado tanto do ponto de vista ocidental quanto do ponto de vista oriental. Do ponto de vista ocidental, sabemos que a orelha possui uma imensa rede de nervos e de vasos sanguíneos, e cada ramo tem relação direta com a região cerebral. Ao serem pressionados, causa uma série de reflexos cerebrais e, consequentemente, impactam as funções orgânicas. Alguns estudos apontam que esses estímulos são responsáveis pela liberação de hormônios que causam um efeito analgésico. De acordo com o pensamento oriental, os pontos auriculares estão ligados a meridianos que, por sua vez, circulam por todo o corpo, permitindo um reequilíbrio energético e ativação das funções dos órgãos e vísceras, além de alívio dos sintomas. É indicada para tratamento de todas as patologias físicas e psíquicas de forma curativa ou preventiva, como inflamações, contusões, espasmos, torções, distúrbios reumáticos, distúrbios endócrinos e metabólicos, hipertiroidismo, diabetes, obesidade e menopausa, vertigens, palpitações, hipertensão, disfunções respiratórias, urinárias, digestivas e circulatórias, distúrbios emocionais e psíquicos como depressão, síndrome do pânico e bipolaridade, e também atua como recurso auxiliar no tratamento de vício, como o tabagismo e o alcoolismo. Contraindicações são relativas, portanto a técnica pode ser utilizada tomando seus devidos cuidados, em especial com grávidas, idosos e cardiopatas descompensados. O diagnóstico auricular é importante para o massoterapeuta avaliar alguns sinais e alterações da orelha, que direcionam e auxiliam o diagnóstico energético. O método de palpação também é importante nessa etapa, pois auxilia na identificação de pontos dolorosos que devem estar comprometidos. Pode ser feito por meio de pressão dos dedos ou com o uso de apalpador. O mapa auricular serve apenas de referência, mostrando a localização aproximada de áreas, regiões e pontos. Logo, é importante que o massoterapeuta tenha um olhar crítico e faça um estudo dos pontos. A partir da experiência na aplicação da técnica e avaliação de resultados, poderá concluir qual é a localização ideal dos pontos. As formas de aplicação são variáveis de um profissional para outro, porém, tem algumas informações que norteiam a prática da técnica. É imprescindível que o profissional esteja em uma posição confortável, em um ambiente tranquilo e que fique atento aos sinais que o cliente apresenta. Os materiais utilizados nessa aplicação é o álcool 70%, algodão, pinça, apalpador com ou sem mola, estilete, esparadrapo impermeável bege ou micropore, placa para semente, materiais para estimulação dos pontos, como esferas de aço banhadas a ouro ou prata, sementes de colza, vacária ou mostarda e cristais, entre outras possibilidades. Também pode ser aplicado outros estímulos, como laser, massagem com apalpador, cromoterapia ou mesmo pressão com os dedos. Para a aplicação, deve-se proceder com a higienização auricular com álcool 70% e algodão, e em seguida utilizar algodão seco para maximizar a aderência do material adesivo. Colocar o algodão no conduto auditivo do cliente, evitando o risco de algum objeto cair em seu interior. Com uma das mãos, oferecer apoio na parte posterior da orelha para proceder com a palpação. Palpar a região escolhida e localizar o ponto com maior sensibilidade dolorosa, onde se deve colocar a semente ou esfera com a maior precisão possível. Apertar as bordas do esparadrapo a fim de possibilitar máxima aderência. E iniciar aplicando o ponto Shenmen em todos os casos. Quanto menos pontos forem utilizados, melhor a resposta do organismo. Geralmente se utiliza 5 pontos, podendo variar. A massagem auricular é um método de massagem manual com o fim de se obter efeitos terapêuticos. Uma massagem bem feita ativa os meridianos e colaterais, regula o Qi e o sangue, restaura as funções dos órgãos e vísceras, nutre o cérebro, torna os olhos claros e beneficia a audição. A massagem auricular pode ser realizada no sentido ascendente, partindo do lóbulo até o ápice da orelha e partindo do trago até o ápice. O tempo de massagem é determinado pela presença de hiperemia da orelha, que é a sensação de aumento da temperatura percebida pelo cliente, ou diminuição da sensibilidade das áreas reagentes. É realizada sempre de forma bilateral e simultaneamente,
interagindo com o cliente para colher informações sobre as reações causadas pelo procedimento. O triângulo cibernético seria o Shenmen, rim e sistema nervoso simpático, usado em conjunto nessa mesma ordem como pontos iniciais, dinamizam qualquer tratamento. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Shiatsu e o Zen Shiatsu. Ambos são uma técnica japonesa que combinam a intuição e o conhecimento do corpo-mente. Eles utilizam os principais aspectos da medicina tradicional chinesa. Foram criados a partir do estudo da massagem chinesa Anima e as técnicas ocidentais de manipulação física. Nestas técnicas, várias partes do corpo do cliente são alongadas, seguras ou recebem o peso do corpo do terapeuta através da pressão das mãos, polegares, dedos em geral, antebraços, os joelhos e os pés, enquanto o cliente fica sentado ou deitado em algumas posições, ventral, dorsal, lateral. Seu objetivo é melhorar o fluxo energético, a circulação sanguínea, a flexibilidade e a postura. No Japão, há atualmente 2 métodos de Shiatsu, a técnica desenvolvida por Tokujiro Namikoshi e a técnica desenvolvida por Shizuto Masunaga. Tokujiro Namikoshi tornou o Shiatsu reconhecido no Japão. Ele criou o Instituto de Terapia Shiatsu em 1925 e o Instituto Shiatsu do Japão em 1940. O sistema caracteriza-se pela aplicação de pressão em determinados pontos de reflexo relacionados com o sistema nervoso central e autônomo. Este é o sistema licenciado e mais utilizado no Japão, mesmo baseando-se em conceitos médicos ocidentais e excluindo por completo a teoria da medicina tradicional chinesa e os caminhos de energia. Shizuto Masunaga foi professor no Instituto Shiatsu do Japão durante 10 anos. Ele criou o Centro Yokai de Shiatsu, devolvendo ao Shiatsu sua perspectiva médica e filosófica tradicional. Seu sistema caracteriza-se pela sensibilidade aos canais de energia, que são a manifestação da função corpo-mente, do ponto de vista da medicina oriental. Masunaga percebeu que o Shiatsu é mais revigorante, energeticamente eficaz e bem menos doloroso quando as duas mãos são mantidas separadas, embora em contato com o cliente, de modo que uma mão seja usada como mão de escuta ou mão guia, enquanto a outra aplica a técnica. Este é o Zen Shiatsu, uma técnica que se caracteriza pela aplicação do princípio de tonificação e sedação, uma extensão do sistema de canais de energia e uma síntese condensada da medicina tradicional chinesa, da filosofia e da psicologia ocidental. Ambas as técnicas podem ser utilizadas para o tratamento dos mais diversos distúrbios, pois elas melhoram a circulação de energia e do sangue, resultando em equilíbrio e bem-estar. Trabalham os nossos sistemas internos, auxiliando no tratamento de distúrbios psicológicos, relaxando a nossa musculatura e fortalecendo o nosso sistema imunológico. O Shiatsu e o Zen Shiatsu são contraindicados em casos de inflamação, dores fortes, lesões de ossos e músculos, doenças neurológicas, hemorragias, febre alta, osteoporose, câncer, afecções cutâneas, ingestão de álcool ou drogas e os 3 primeiros meses de gestação. Técnica massagem Tuina. Nascida na China, a massagem Tuina teve seu nome derivado das palavras Tuiho e Naho, sendo que Tui significa empurrar e Na, segurar com força. Portanto, é uma técnica de massagem vigorosa que foi citada no livro do Imperador Amarelo, obra cuja produção é estimada entre 3.000 anos antes de Cristo e 150 anos antes de Cristo, sendo imprecisa sua datação. No Brasil, o Tuiná passou a ser utilizado para tratamentos no final dos anos 1970, difundido pelo mestre taoísta Liu Pai Lin. Essa massagem é até hoje praticada nos hospitais e clínicas chinesas. As manobras do Tuiná são realizadas ao longo dos meridianos do corpo, que são canais por onde trafega a energia.
com o objetivo de dispersar o excesso de energia concentrada, desbloquear os canais obstruídos, liberando os fluxos de sangue e energia. Com isso, reativa-se a circulação e contribui para a melhoria dos órgãos, do funcionamento dos órgãos. Ao atender seu cliente, o massoterapeuta faz uma avaliação das queixas apresentadas e das suas condições energéticas, segundo a medicina tradicional chinesa. Com o cliente com sua própria roupa e coberto por uma toalha, várias manobras são aplicadas, inicialmente com a pessoa sentada e, em seguida, com ela deitada na maca, tanto em decúbito dorsal como ventral. Essas manobras se constituem de manipulações digitais e com a palma da mão, alongamentos e mobilizações articulares que previnem e tratam doenças já instaladas. Entre as manobras mais empregadas estão pressão exercida com as mãos, cotovelos e até com os pés. Esse tipo de manobra inicia-se com pressões suaves, aumentando gradativamente a força observando a reação do cliente. Compressão, executada com mãos e dedos nos tecidos em direção oposta. Amassamento, no qual a pressão da mão ou polegares acrescenta-se movimento circular ou de vai e vem. Rolamento, com a região externa do dorso da mão e os dedos semiflexionados. Percussão, representada por pressão e batidas com ritmo e sincronia por pouco tempo. Indicações: distúrbios osteomusculares, lesões de tecidos moles, inflamações, dores, ciatalgia, dificuldade de movimento, hemiplegias para reabilitação, tontura, prolapsos, hipertensão arterial, paralisia do nervo facial, esterilidade, tensão pré-menstrual, febre baixa, tosse e alergias. Contraindicações: tumores malignos, tuberculose e piemia, que é a infecção séptica sanguínea caracterizada pela formação de múltiplos abscessos disseminados pelo organismo, com febre, calafrios, sudação, icterícia e artralgias. Entre as contraindicações também não se deve tratar doenças transmissíveis agudas ou crônicas, como a hepatite, doenças infecciosas como erisipela, artrite supurativa e medulites, doenças hemorrágicas diversas, tais como úlcera gástrica no período de sangramento, queimadura e dermatite ulcerativa, sangramento devido a trauma, região sacrolombar e abdominal da mulher em período menstrual ou gravidez, não manipular pontos que possam induzir a interrupção de gravidez nos 3 primeiros meses, febre alta, cólera e osteoporose. Benefícios: o Tuiná é uma massagem preventiva que atua no sentido de evitar que doenças se instalem. Conforme a visão da medicina tradicional chinesa, o desequilíbrio energético pode provocar mal-estar, dores, tonturas e outros sintomas que servem de alerta para um possível adoecimento. O Tuiná contribui para remover estagnações e bloqueios energéticos. Trata lesões de tecidos como tendões, músculos e articulações. Promove a circulação de Qi, que é a energia, do Xue, que é o sangue, e do Jinhe, que são os líquidos corporais. Equilibra a atividade mental e as emoções, relaxa os músculos, equilibra o Yin e o Yang e os meridianos, estimula o metabolismo e traz serenidade, acalmando o espírito. Técnica ventosa terapia. Consiste em provocar descompressão, pressão negativa, no interior de copos especiais, de vidro, bambu ou plástico, sobre a pele, a fim de gerar mobilização energética. Os copos são chamados de ventosa e possuem uma válvula. Uma pistola é acoplada à ventosa para exercer sucção e gerar uma pressão negativa dentro da ventosa. A ventosa terapia é uma técnica utilizada na China antiga há centenas de anos. Aproximadamente em 1550 a.C., foram encontrados registros de que os egípcios já usavam esse recurso para sangrias. Na década de 50, a ventosa terapia teve sua eficiência comprovada por Co-Research of China, passando a ser praticada em todos os hospitais da China, o que contribui para as pesquisas sobre sua aplicação clínica no tratamento de várias patologias. As ventosas são aplicadas diretamente na pele sobre pontos de dor. Podem ficar pressionadas por alguns segundos ou até por 10 minutos, conforme o estado de debilidade do receptor.
A formação do vácuo para a sucção da pele depende da intensidade do tipo e do grau da doença, podendo ser de estímulo leve a forte. A intensidade fraca permite que o fluxo de sangue, ou de Shui, como é denominado na medicina tradicional chinesa, e de Qi, energia, seja tonificado, melhorando a circulação. A intensidade média também tonifica e estimula a maior circulação de Shui e Qi. Esta intensidade é empregada para liberar estagnações de Qi e estase de Shui. Já a intensidade forte pode ser acompanhada de dor no cliente, porém promove a dispersão de energia estagnada. É possível que as aplicações de ventosa gerem uma marca escurecida no local. Quanto mais escura, maior o grau de estagnação de energia. A marca pode chegar a ficar roxa, porém desaparece em alguns dias. Existem vários métodos para a aplicação de ventosas. Entre eles temos deslizante, com sucção suave, desliza-se a ventosa sobre uma área maior do corpo. Flash, a ventosa retirada de forma brusca do local da aplicação, usada para dores e contração muscular. Ventosa com massagem, no corpo já com ventosas aplicam-se movimentos rotatórios. Ventosa com repuxamento, puxa-se a ventosa para cima várias vezes, sem deixar que se solte da pele para estimular a região. Ventosa com vibração, movimentos vibratórios em todas as direções com a ventosa aplicada para estímulo. Ventosa e guaxá. Guaxá é uma raspagem na pele com um instrumento liso e sem pontas até a hiperemia, colocando-se a ventosa no local para potencializar o tratamento. Ventosa com água. Preenche-se a ventosa com 1/3 de água morna, colocando-se sobre a pele, indicada para portadores de asma e problemas reumáticos, não deixa manchas. Diversos problemas de saúde podem receber o auxílio de ventosa terapia. Por exemplo, estagnação de sangue, dores causadas por artrite, artrose, dores lombares, torções, tosses e até problemas gástricos. A ventosa terapia contribui para o fluxo do sangue no local da aplicação, levando à redução de toxinas e melhorando a oxigenação dos tecidos do corpo. Também regula o pH sanguíneo, que é o nível de acidez do sangue, que é importante para que as células se mantenham saudáveis, evitando doenças. De acordo com os estudos de Antônio Augusto Cunha, os canais de condução do sangue pelo corpo humano também envelhecem com a idade, dificultando a fluidez do sangue. A aplicação de ventosa auxilia na vasodilatação, com o calibre dos vasos voltando ao normal, facilitando a circulação do sangue. Isso previne infartos e derrames, como acidente vascular encefálico. Ansiedade, fadiga e tensão muscular próprias da agitação moderna também podem ser combatidas com a aplicação de ventosas. Anemia, constipação, dor abdominal, dor de cabeça frontal, dor de dente, dor nas costas e queixas sexuais, dor na perna e dor torácica, enuresia noturna, hipertensão arterial, insônia, lombalgia, paralisia facial, resfriado ou gripe, síndrome atrófica, síndrome de obstrução dolorosa, torcicolo e tosse são mais algumas indicações para a terapia auxiliar com ventosas. Recomenda-se que o tratamento com ventosas tenha 10 sessões com intervalo de 1 semana entre cada uma. Segundo as pesquisas de Calogero, há poucas contraindicações do emprego de ventosas, como na presença de febre muito alta, em processos inflamatórios, em enfermidades dermatológicas por todo o corpo, pessoas com convulsões e em gestantes com mais de 120 dias. Também se deve ter a precaução de colocar as ventosas a 3 ou 5 centímetros de distância da coluna vertebral. Técnica cromoterapia. A cromoterapia é uma maneira complementar e natural de tratamento, considerada por muitos como ciência, mas ainda não totalmente reconhecida pela mesma. É responsável por buscar o equilíbrio das funções dos nossos órgãos e do nosso psiquismo, ajudando a estimular a harmonia e bem-estar do organismo do ser humano. O corpo humano é constituído de diversos componentes químicos que reagem às vibrações das cores, ao campo eletromagnético que elas emitem. A aplicação das luzes com cores no nosso corpo, preconizada pela cromoterapia, acarreta alterações fisiológicas e psicológicas. No Egito, 2.600 anos antes de Cristo,
eles invocavam o deus Tote, usavam pedras coloridas e plantas para cuidar das pessoas. Tiveram um avanço na medicina praticando a mistura de cores no tratamento. Foram encontradas evidências por arqueólogos de um tipo especial de construção nos templos, uma sala na qual os raios solares se decompunham nas 7 cores do espectro. China. Há mais de 4.000 anos, em todas as suas artes curativas, os chineses identificavam doenças a partir das cores observadas na face. Índia. É o país que mais contribui para a cromoterapia. Criou as leis de cura, determinando a cor e seus benefícios e efeitos sobre o corpo físico, emocional, psíquico e o corpo sutil. A cor e o som se uniram para equilíbrio da saúde. As cores são aplicadas no centro de energia do corpo, denominados chakras, que pulsam com a maior intensidade vital, a energia prânica, base da medicina Ayurveda. Formas de aplicação da cromoterapia. Existem várias formas de aplicar as cores para a realização da técnica. Lanternas com feixe de luz-cor, que aproximamos do corpo sobre os chakras principais com as suas cores próprias, sempre iniciando pelo 7º chakra e descendo até o 1º, raiz. Com movimentos circulares no sentido horário, o chamado alinhamento de chakra ou energização dos chakras. Podemos também fazer a aplicação do foco de luz, cor, sobre a região do sistema ou órgão afetado. Alguns autores mencionam a técnica de energização e limpeza, segundo a qual projeta-se a luz, cor em movimento sobre todo o corpo do cliente sentado ou deitado. Outra forma é a impostação de mãos e mentalização sobre o corpo. As mãos não tocam no corpo do cliente, ficam a uma distância de mais ou menos 15 centímetros. Nessa prática, o terapeuta deve ter um grande domínio da técnica de mentalização. Ainda há aparelhos com lâmpadas para colocação no teto ou na parede direcionados para a maca. E os feixes de luz incidem em determinados pontos no corpo, geralmente nos chakras. Benefícios em geral da cromoterapia. Melhora dos sintomas de determinada doença pelo meio de uma cor específica, melhora do bem-estar físico e mental, diminuição do cansaço físico, diminuição dos transtornos do sono, auxílio no tratamento de doenças, dores de cabeça, por exemplo, estimulação do sistema nervoso central. Funções terapêuticas das cores. São 7 as cores utilizadas. Vermelho. Estimulante, motiva alegria, cor quente, revigorante que energiza todo o organismo. Indicações: anemia, asma, bronquite, hipotonia muscular, deficiência de ferro e prisão de ventre. Contraindicações: pressão alta, febre, feridas abertas, queimaduras, contusões, inflamações e insônia. Rosa. Relaciona-se ao sentimento do amor, romance e fraternidade. Afasta as energias negativas e ajuda a transformar os pensamentos negativos como cólera, medo, raiva. Indicações: cicatrizante e anemia, pessoas com autoestima frágil, com dificuldade de dizer não, amargura, desgosto e muito sensível. Contraindicação: não há, porém em excesso pode infantilizar a pessoa. Laranja. Causa expansão, afirmação, entusiasmo e intensidade. Conduz à confiança, coragem, animação, vitalidade, alegria, atitude positiva e generosidade. Ajuda a superar as crises de depressão e desânimo. Indicações: asma, bronquite, cãibras, cálculo na vesícula, cálculo renal, cansaço mental, cólicas, constipação, desequilíbrio hormonal, epilepsia. Contraindicações: insônia e pessoas muito emotivas. Amarelo. Mistura de verde e laranja é a cor do equilíbrio mental. Indicações: artrite, arteriosclerose, artrite, anemia, aumenta a imunidade, ansiedade, digestão, diabetes e depressão. Contraindicações: diarreia, insônia, inflamações graves, febre, distúrbios nervosos. Verde. Traz equilíbrio, justiça, compreensão e calma. Indicações: asma, cólica, doenças venéreas, dores de cabeça, erisipela, hemorroidas,
insônia, laringite, cálculo renal. Contraindicações não há. Azul é a cor de purificação e limpeza. Tem propriedades analgésica, antisséptica, regeneradora e relaxante. Indicações: asma, amidalite, faringite, laringite, alergia, coceira, cólera, diarreia, dor de cabeça, herpes e insônia. Contraindicação: hipertensão, reumatismo crônico, paralisia e contrações musculares. Índico: tem ação refrescante, anestésica, adstringente, coaguladora, bom para imunidade. Indicações: amidalite, apendicite, asma, bronquite, dor de cabeça, catarata e convulsões. Contraindicação: ter cuidado nos casos de hipertensão arterial e infecções. Violeta: calmante, purificadora, anti-inflamatória e cauterizante. Indicações: abalos, cãibras, cataratas, cauteriza feridas, ciático, insônia, dor de cabeça, inflamações em vias respiratórias. Contraindicações: não há, porém deve ser evitado em pessoas com déficit mental. Olá, meu nome é Elza Maria, sou massoterapeuta, estou aqui para dar uma dica para vocês sobre a massagem Quick Massage, mais conhecida como Quick. Essa massagem é rápida na cadeira, sendo a técnica das massagens mais conhecida pelo grande público atualmente. Tem como origem as técnicas orientais, Shiatsu, que usa algumas manobras modificadas e detalhadas. O objetivo principal de promover equilíbrio físico, mental e energético. O tempo mínimo é de 15 a 20, no máximo 30 minutos. Essa técnica tão maravilhosa que pode ser aplicada numa cadeira em grandes empresas para o alívio físico de funcionário, diminuir o estresse, foi criado pelo massoterapeuta David Perlman por volta de 1980 na Califórnia. Hoje as cadeiras são produzidas em metal, que as torna muito mais leves. A aplicação dessa técnica nas empresas tem trazido excelentes retornos. Como eu já falei antes, ela alivia os afastamentos dos funcionários por doença, promove a melhora de vínculo na empresa, enfim, traz benefícios fisiológicos e melhora da circulação sanguínea, relaxamentos das fibras musculares, grandes alívios para as dores do dia a dia. Esses efeitos vão proporcionar ao cliente mais qualidade de vida e alívio de estresse, como já havia falado. Essa técnica magnificamente que eu estou falando, a Quick Massage, a gente, apesar de ser uma técnica mais simples e profissional, deve ter muito cuidado ao aplicá-la, lembrando-se que é ideal fazer a ficha da avaliação por escrita, ao menos ter uma conversa franca e investigativa antes de cada aplicação, pois essa técnica possui algumas contradições que devem ser respeitadas, destacando, como um cliente qualquer condições febril, problemas de pele, que esteja com câncer, tumores, mulheres grávidas, enfim. Pós-cirúrgico, não podemos ser aplicado essa técnica. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho como é que essa massagem é aplicada. Tocar gentilmente o cliente na região das costas, primeiramente na região dos ombros, deslizando com as mãos, palmada até a região do lombar. Você passa para a cabeça, flexiona com as pontas dos dedos em movimentos circulares toda a região da cabeça. Em seguida, fazer a pressão estacionária sobre o occipital, proporcionando
pressionando, do centro em direção laterais da cabeça. Repetir as manobras 3 vezes. Isso é na cabeça, gente. No pescoço, fazer pressão com os 5 dedos na pressão vertical do centro para as laterais em 2 linhas paralelas, repetindo as manobras 3 vezes. Podemos ser feito no glúteo, nas costas, no glúteos, realizar pressões com os polegares nas laterais da coluna vertebral. Em movimento descendente, a manobra deve ser executada em 2 linhas paralelas. A primeira linha, repetir manobras 3 vezes. E por fim, você termina a sua massagem no trapézio, pressionar com os polegares dos centros paralaterais, repetir a manobra 3 vezes. A escápula, realizando os massamentos com a região hipotênue das mãos sobre os escápulas, repetir a manobra 3 vezes. Ombro, flexionar com as pontas dos dedos, toda a região da articulação glenomeral. E você, estabilizando os braços com a mão, executa amassamento com o palmar da mão, com a região hipotênue. Antebraço, você faz o cliente voltar para baixo, executa amassamentos com a região hipotênue da mão sobre o músculo extensores. E por fim, você finalizando os braços, segura os braços pela mão, estabilizando o punho, fazer leve alongamento lateral, relaxar com a seguida, realizar uma vibração suave, soltar o braço do cliente longo do corpo, fazer movimento de rolamento, no qual uma mão segue uma direção da outra. É muito gostosa essa técnica, é rápido, é feita com roupa, não precisa ficar sem roupa, você pode fazer por cima da roupa e proporciona ao cliente um bom relaxamento. Eu indico muito essa técnica, que além de ser rápido e eficiente, você tem um bom relaxamento. Obrigada a todos. Após a apresentação da atuação do massoterapeuta e as diversas técnicas que o mesmo utiliza, trataremos, nesse momento, sobre a atuação do técnico em massoterapia na reabilitação de um tipo específico de caso clínico, como alternativa complementar de tratamento. O técnico em massoterapia no auxílio do tratamento clínico de lombalgia. A lombar é uma das 5 sub-regiões que constitui a coluna vertebral, responsável pelo eixo central corporal. Assim, com as demais sub-regiões, a lombar estabelece conexão, em particular, com os membros inferiores, protege a medula espinhal, prolongamento do sistema nervoso. Além disso, existe uma estrutura chamada de disco intervertebral, que tem como papel principal absorver os impactos com o objetivo de impedir o choque entre as vértebras e também permitir a mobilidade das articulações. As formas das vértebras localizadas na região lombar são maiores e mais resistentes. Precisam suportar o peso de toda a parte superior da anatomia humana. A coluna lombar é constituída por 5 vértebras, de L1 a L5. Quando considerada normal, possui uma curvatura com cavidade para trás, a lordose lombar. Existem inúmeras causas que dão origem a problemas na lombar em virtude da grande complexidade de estruturas, como ligamentos, tendões, músculos, ossos, articulações e discos intervertebrais. Para isso, se faz necessário focarmos na anatomia desta sub-região. A coluna lombar é a parte da coluna vertebral que fica entre a coluna torácica e o sacro. A coluna lombar possui uma junção toracolombar entre T12 e L1 e tem uma junção lombosacral entre L5 e S1. Sendo assim,
ela possui duas partes de transição. As vértebras de transição lombares, ao contrário das demais junções da coluna vertebral, não possuem características de segmento torácico, presença de fóveas costais, por exemplo, e nem segmento sacral, em virtude do sacro ser um osso fundido, sendo 5 vértebras formando um osso único, tendo características próprias. Sua curvatura é chamada de lordose lombar, que é quando a cavidade da curva é voltada para trás. A utilidade fisiológica desta curvatura é para o amortecimento de impactos, realizando um efeito sanfona, diminuindo e aumentando seu volume em sua curvatura. Existem também outras formas de amortecimento, como os discos intervertebrais, que se localizam entre as vértebras, tendo uma função de ligamento e estabilizador. Caso o disco vertebral apresente algum problema, isso ocasionará instabilidade entre as vértebras em função do deslocamento do disco intervertebral, causando dor. Os corpos vertebrais desta sub-região são mais largos para suportar a influência das regiões superiores e inferiores do corpo humano, sendo o segmento mais forte da coluna. A coluna lombar possui alguns ligamentos que dão estabilidade a ela. A parte anterior das vértebras e encontro do ligamento longitudinal anterior se estende da base do crânio até o cóccix. Ele é um limitador do movimento de extensão da coluna. A parte posterior das vértebras está localizado no ligamento longitudinal posterior, que é o mais curto, indo do sacro até a vértebra C2. E assim como o ligamento anterior são ligamentos do corpo vertebral. Este será um limitador do movimento de flexão da coluna vertebral. Os ligamentos longitudinais realizam a contenção dos discos vertebrais. O ligamento do arco vertebral está localizado na parte posterior da vértebra, no arco vertebral e não no corpo vertebral. Tem como característica não ser um ligamento contínuo. Ele é um importante contensor da parte posterior do arco, além de permitir uma maior flexão. Os ligamentos dos processos transversos, que unem cada processo transverso, os ligamentos supraespinhal, que se localiza da ponta do processo espinhoso da vértebra, e o ligamento intraespinhoso. Ligamento ilio-lombar liga a L4 e L5 até o ilíaco, dando estabilidade à coluna lombar através do osso ilíaco. O ligamento sacroilíaco anterior está localizado no sacroilíaco anterior, ligando o corpo lateral à vértebra L5 e seu processo transverso. Sua função é dar mais adesão à estrutura apendicular. E, por fim, temos 5 discos intervertebrais já citados anteriormente. Existem músculos que também estão ligados diretamente à lombar, tendo a função de promover o movimento, estabilidade e proteção a esta sub-região. Latíssimo do dorso ou grande dorsal, ligados aos processos espinhosos lombares. O serrátil inferior está ligado a L1, L2 e L3. Longuíssimo torácico ou paravertebral está ligado aos processos espinhosos e transversos das vértebras lombares, na imagem em amarelo. Ilho costal lombar é um músculo paravertebral que está ligado a L1 e L2, na imagem em vermelho.
espinhal torácico. Tem origem nos processos espinhosos lombares, na imagem em verde. Músculo profundo, multífidos. Passa por toda a extensão da lombar, do sacro à vértebra C2. Sua origem é nos processos transversos lombares e nos processos espinhosos. Quadrado lombar. Está ligado aos processos transversos lombares, estando ligada ao ilíaco até a 12ª costela. Intraespinhosos, localizados entre os processos espinhosos na direita e na esquerda. Intratransversários laterais e mediais, estão entre os processos articulares. Transverso abdominal. Está ligado aos processos transversos lombares. Psoas menor. Origina em T12 e L1. Psoas maior. Está ligado ao corpo lateral lombar e parte dos processos transversos superiores. Diafragma. Parte diafragmática direito está ligado ao corpo das vértebras L1, L2 e L3. E a parte diafragmática esquerda ligada a L1 e L2. Existem inúmeras causas que dão origem a problemas na lombar em virtude da grande complexidade de estruturas, como os ligamentos, tendões, músculos, ossos, articulações e discos intervertebrais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a maioria das dores lombares é causada pelo mau uso ou uso excessivo das estruturas da coluna, resultando em entorses e distensões, esforços repetitivos, excesso de peso, pequenos traumas, condicionamento físico inadequado, erro postural, posição não ergonômica no trabalho e osteoartrose da coluna. Com o passar do tempo, essas estruturas da coluna vão se desgastando, podendo levar à degeneração do disco intervertebral e articulações. Segundo o COS 2002, há várias definições: lombar temporária, coluna reincidente, coluna crônica, lombar aguda, primeiro ataque e ataque. Suas classificações: aguda, subaguda, crônica e recorrente. E as localizações e distribuições: local, irradiada, radicular e ciatalgia para o termo de dor lombar. Ela acomete várias faixas etárias, desde criança a adultos. A dor lombar crônica possui uma duração, no mínimo de 12 meses, se manifestando em um único momento ou em múltiplos. Já a dor lombar aguda tem como característica ou definição ser uma dor recente e repentina. A classificação é definido de acordo com a forma de ataque e o tempo de duração. A dor aguda tem como característica um ataque imediato, e a dor subaguda, o ataque é lento. Ambas têm uma duração média de 3 meses. Independente do ataque, a dor crônica possui um tempo de duração superior a 3 meses. A dor recente nem sempre apresenta sintomas, mas a dor se pronuncia em intervalos. Retomando os trabalhos de James M. Cox, a dor possui uma classificação de acordo com o local onde ela se manifesta ou distribui: dor lombar, lumbago, dor irradiada, dor sentida na área que compartilha uma origem embriológica comum com a região envolvida, sendo localizada na região inguinal ou na nádega ou na região da coxa anterior, lateral ou posterior, podendo ser distribuída abaixo do joelho. Dor radicular.
é distribuída ao longo da distribuição dermatômica de uma raiz nervosa espinhal e é causada por comprometimento direto do tecido nervoso. É sentida ao longo do nervo ciático. E ciatalgia, dor no quadril, é uma afetação local do nervo ciático na coxa. O que o massoterapeuta pode fazer para contribuir no processo de reabilitação em casos clínicos de lombalgia? Há diversos artigos científicos que apontam para a eficácia da intervenção do técnico em massoterapia no processo de reabilitação de clientes, como o quadro clínico de lombalgia, seja ele aguda ou crônica. A atuação deste profissional é amparada em um estudo constante, tendo seu início nos cursos técnicos de massoterapia, onde o contato não se limita somente a técnicas de massagem, tendo o conhecimento de anatomia e fisiologia humana. Isso permite não só uma compreensão do caso clínico para uma melhor intervenção, mas também um diálogo entre profissionais da medicina tradicional e o técnico em massoterapia, que contribuirá, através de suas técnicas, na otimização do processo de reabilitação do indivíduo. Em 2011, o Annals of International Medicine, junho de 2011, publicou que a massoterapia não é só um tratamento complementar, mas sim a melhor alternativa para o tratamento de dores lombares. Como o técnico em massoterapia procederá ao receber um cliente com quadro de lombalgia? Como já mencionamos anteriormente, o massoterapeuta realizará uma avaliação que permitirá escolher a melhor estratégia a ser adotada de acordo com o caso. Esta avaliação não dispensa a necessidade da indicação de procedimento encaminhado por um ortopedista ou reumatologista, sendo obrigatório a apresentação deste encaminhamento para a atuação do terapeuta. A adoção da estratégia será estabelecida pelo terapeuta dentro de suas especialidades e de acordo com a necessidade do indivíduo dentro do quadro apresentado. As técnicas podem ser de segmento oriental ou ocidental, podendo ou não ser incluída no decorrer de suas sessões outras técnicas complementares, de acordo com a necessidade e a evolução do quadro clínico apresentado. O terapeuta pode adotar diversas técnicas já relatadas anteriormente no processo de reabilitação no quadro clínico de lombalgia, que são massagem clássica, shiatsu, zen shiatsu, tuiná, reflexologia, auriculoterapia, cromoterapia, moxa bustão, ventosas e entre outras. Sendo que cada uma dessas técnicas já possui estudos comprovando a sua eficácia através de diversas publicações científicas facilmente encontradas. Espero que tenham apreciado com a mesma satisfação que apresentamos este assunto. Nós nos despedimos com uma saudação que se tornou o lema da turma 28 do curso de técnico em massoterapia. Coração nas mãos.